tóxico, infecção, conceitos. São doenças que resultam da ingestão de alimentos que apresentam organismos prejudiciais à saúde e que liberam substâncias tóxicas, como bactérias, vírus e parasitas. São encontrados principalmente em carne crua, frango, peixe e ovos, ocorrendo também em alimentos deixados ao ar livre ou armazenado por muito tempo. Infecção intestinal, conceito. Você já se sentiu mal após fazer uma refeição? Então, isso pode ocorrer por diversos motivos, mas sintomas intensos tendem a indicar um quadro de infecção alimentar. Ela acontece quando ingerimos micro-organismos nocivos presentes na água ou nos alimentos. Ao contrário do que muitos pensam, não basta adotar hábitos saudáveis com foco em uma dieta equilibrada. Para evitar esse tipo de problema, é necessário cuidar tanto da procedência quanto na manipulação dos produtos consumidos no dia a dia. Uma das bactérias responsáveis por causar infecção intestinal é Escherichia coli. Acontece por meio do contato de alimentos contaminados por essa bactéria, seja por meio de consumo de alimentos mal cozidos, como carne mal passada, saladas ou preparados com poucos cuidados de higiene. Quais são os sintomas da infecção intestinal? São eles: vômitos, náuseas e diarreias. Dor muscular, dor abdominal e cólicas. Febre com ou sem calafrios e falta de apetite. Você sabe o que é intoxicação alimentar? A intoxicação alimentar é um tipo de DTA, doença transmissível por alimentos, que ocorre quando a pessoa ingere um alimento ou água contaminados por toxinas produzidas por micro-organismos patogênicos como bactérias, fungos e vírus. Temos como exemplos o botulismo, causado pela bactéria Clostridium botulinum, a intoxicação estafilocócica, causada pela bactéria Staphylococcus aureus, e a aflatoxicose, causada pelos fungos Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos. A contaminação decorre geralmente do modo inapropriado de manusear, preparar ou armazenar o alimento. Ainda pode ocorrer intoxicação alimentar pela adição de produtos químicos, como pesticidas, medicamentos
ou por meio de metais pesados. Condutas nutricionais. Infecção. Condutas preventivas. Aquecer alimentos suficientemente, em torno de 74 graus. Manter os alimentos a temperatura abaixo de 5 graus. Prevenir contaminação cruzada. Não permitir que pessoas doentes com diarreia principalmente manipulem alimentos. Manter hábitos de higiene pessoal. Conhecer a procedência dos alimentos. Cozinhar os alimentos a temperatura maior que 65 graus. Evitar a contaminação dos abastecimentos de água com dejetos humanos. Manter boas práticas de sanificação durante o processamento dos alimentos. Condutas nutricionais de intoxicação preventivas. Higiene e hábitos adequados dos manipuladores. Controle da temperatura de estocagem e distribuição dos alimentos. Processamento térmico apropriado de alimentos enlatados. Salga ou secagem. Controle efetivo. Controle na fermentação ou acidificação dos alimentos, principalmente as compotas. Manutenção apropriada de temperatura de refrigeração. Emprego de nitrito para inibir o crescimento das bactérias. Refrigeração adequada dos alimentos pós-cozimento. Evitar preparo dos alimentos com muita antecedência. Manter hábitos de higiene adequados. Cozimento ou aquecimento adequado dos alimentos. Condutas nutricionais toxinfecção preventivas. Higiene e hábitos adequados dos manipuladores. Controle da temperatura de estocagem e distribuição dos alimentos. Evitar preparo antecipado dos alimentos. Diminuição da resistência térmica dos esporos com auxílio da redução da atividade da água, pH e uso de conservantes. Resfriamento. Redução do tempo entre preparo e consumo. Manipulação, cozimento e estocagem adequados. Limpeza e sanitização. Adequada infraestrutura de saneamento básico. Condutas nutricionais sobre infecção, intoxicação e toxinfecção. As condutas curativas. Manter repouso até a melhora dos sintomas. Evitar alimentos de difícil digestão, como carnes vermelhas, laticínios e comidas picantes, reduzindo o estresse sobre o órgão afetado. Ingerir muitos líquidos na forma de soro caseiro, águas, chás, água de coco para manter a hidratação corporal. Preferir carnes brancas grelhadas, verduras e frutas para reduzir a tensão sobre o sistema gastrointestinal. Antibiótico-terapia, se necessário, e conforme prescrição médica. Qual a diferença entre infecção intestinal e intoxicação alimentar? As manifestações clínicas da intoxicação alimentar e infecção intestinal são as mesmas, mas as causas diferem e o tempo de instalação das condições também. A infecção intestinal acontece quando existe uma DTA, doença transmitida por alimento, proveniente da ingestão de um micro-organismo patogênico denominado invasivos com capacidade de penetrar e invadir tecidos. Exemplos de infecções transmitidas por alimentos. Hepatite viral tipo A, causada pelo vírus da hepatite A. Toxoplasmose, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Já a intoxicação alimentar acontece quando ingerimos um alimento que contém a toxina de um micro-organismo patogênico. Exemplos de doenças causadas por intoxicações alimentares. Botulismo, causada pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Aflatoxicose, causada pela toxina produzida por certas cepas dos fungos Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. A intoxicação nem sempre está associada à presença de um agente infeccioso, enquanto na infecção há bactéria, protozoário ou vírus provocando os sintomas.